Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o tempo de preparação e sobre estar disponível. Ignora esse olho aqui que ele tá meio preto, mas foi por causa do rímel e é isso. E já já eu vou tirar a maquiagem e tá tudo bem. Eu saí hoje e enfim. Eu vou falar sobre a parábola das 10 virgens, né? E está em Mateus 25. E basicamente, resumidamente, a história. Havia 10 virgens e aí cada uma ela estava levando óleo e elas estavam à espera do noivo. Só que nós tínhamos 5 virgens na quais eram sábias e 5 virgens na quais elas eram insensatas. E as virgens sábias, elas levaram 5 óleo extra e as virgens insensatas, nos casos, elas não levaram. E aí o que aconteceu? As virgens insensatas ficaram sem óleo e, obviamente, as virgens sensatas não puderam dar óleo para as insensatas, porque senão elas iam ficar sem o próprio óleo. E aí, no caso, as insensatas, elas tiveram que sair para comprar. E aí, quando o noivo apareceu, ele só levou as sensatas, porque as insensatas não estavam lá. Então, resumidamente, a história, a que tinha pouco óleo e não tinha levado o extra, ficou para trás. E aí, isso é mais sobre a conversa sobre o tempo de preparação. Que é o seguinte, se você não preparar e não tiver o seu óleo extra, quando a onda passar, ela não vai te levar. E eu vi, inclusive, essa frase do Nick Moretti, que ele estava conversando o seguinte, às vezes a oportunidade vai passar na sua vida e se você não estiver preparado para essa oportunidade, você não vai conseguir pegar ela, sabe? Você não vai conseguir estar dentro disso. E eu acho que isso envolve várias camadas. Tem a camada, vamos supor, do seu chamado e tem a camada também de missões. Por exemplo, se você for fazer missões para outras nações, outros países, enfim. Eu acho que o mínimo é você saber inglês. Porque inglês é a língua universal, é uma das línguas que, tipo assim, se você for nos outros lugares, em outros países, possivelmente você vai encontrar alguém que fala inglês, é bem provável. E a chance é muito maior de encontrar alguém que fala inglês, claramente, do que português. Então, eu acho que é sobre isso, o primeiro ponto. Segundo, conheça, agora eu tô bugando até em português, Senhor Jesus. Conheça a cultura do país que você tá indo, tá? Esse é um ponto importante. E, obviamente, depois também tem a questão do dinheiro, né? Se prepare também financeiramente. Porque, sinceramente, fazer missão é caro, tá? Principalmente onde você for, você tem que gastar com passagem, enfim. É carinho. Mas também depende se você for fazer missão fora, né? Eu tenho vontade, assim, muito grande de fazer tanto missão fora, eu tenho chamado para um país específico, tanto também missão no Brasil, e eu também tenho um estado específico, e não é o estado que eu moro. Mas, enfim, é um dos meus sonhos. Se um dia acontecer, eu gravo um vídeo mostrando tudo para vocês, e é isso. E também, o outro ponto é sobre você estar 100% disponível. Por isso, tipo assim, tem gente que vai ficar também nessa de ficar se preparando, se preparando, se preparando e nunca vai. É sobre você estar 100% disponível. Porque, por exemplo, às vezes aparece uma pessoa na sua vida pra você orar por ela e, tipo, ir atrás dela, mas às vezes ela vai ter uma coisa que você nunca orou. Vamos supor que a pessoa, sei lá, tá doente e você nunca tem orado por cura. Mas assim, se você dizer o sim pra Jesus, ir lá e fazer, mesmo você não tendo certeza que tá fazendo, ele vai te ajudar, ele vai caminhar com você, ele vai te guiar nisso, mas você tem que estar disponível. E eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, sabe? Às vezes eu sentia que eu não estava 100% disponível para o que ele me chamou para fazer nas escolas. E na minha escola, no caso. Como assim o que ele chamou eu para fazer? No caso, não só eu, mas você, em qualquer lugar que você for. No caso, Mateus 28, que é sobre a grande comissão e de pregar o evangelho para todo mundo, toda criatura, enfim, é isso. Então, eu sou chamada para pregar o evangelho na minha escola. Eu confesso que isso é uma das coisas mais difíceis, porque, assim, eu mudei de escola, né? Mas eu sinto que a galera da minha escola não tem mais ninguém cristão lá naquele meio. Então, é só você e o Espírito Santo. E assim, quando você chega no colégio novo, você tem a questão de se enturmar, enfim. Mas tá dando certo, sabe? Eu chamei umas pessoas, umas não, eu chamei uma menina da minha sala pra ir pra igreja, que foi uma menina que eu consegui ter mais contato. Eu pretendo chamar mais gente, só que a minha igreja é um pouco longe de onde eu moro. Então, na maioria das vezes, eu tenho que levar as pessoas comigo e meu carro já tá lotado, se as pessoas que falaram que vão, irão realmente, né? Porque vai ter um negócio diferente na minha igreja e eu saí chamando um monte de gente, literalmente,
Tipo assim, eu senti que eu tive uma pregação que eu assisti, e aí aquela pregação me deu, como é que fala? Ousadia, e eu comecei a chamar um monte de gente. E eu pretendo chamar muito mais ainda. É porque, tipo assim, ainda não acabei o serviço. E isso é falta de vergonha na cara. Porque, por exemplo, no meu Instagram tem umas 600, quase 600 pessoas. E aí, tipo assim, metade é aqui de São Paulo. E, tipo, metade é gente que eu conheço, gente da minha idade, que eu poderia estar chamando pra ir pra igreja. E eu não tô fazendo isso. E aí eu tomei vergonha na cara e falei, não, vou chamar. E é isso. Então, é sobre você estar disponível e também se prepara, tá? Se prepara em tudo que você for fazer. Também se prepara em oração e jejum. E se for algo relacionado, vamos supor, a trabalho ou faculdade, enfim. Se for faculdade, obviamente, estuda. Estuda para o que você quer. E assim, Deus, essa frase também é do Nick Moretti, Deus merece filhos inteligentes. Então, estuda a palavra, estuda o que você tem que estudar na sua escola, sabe? Seja exemplar, seja excelente naquilo que você fizer, sabe? Jesus nos ensina isso. Ele é excelente em tudo que você faz direito, entendeu? Não deixa nada pela metade. Se você tá estudando para tal prova na escola, estuda direito. Eu acho que são dos pontos mais importantes, não só você ser excelente na sua igreja, mas você ser excelente no seu dia a dia. Não sirva apenas sua igreja se você não consegue, sei lá, servir em casa e servir na sua escola. Então, seja uma pessoa proativa. Eu acho que são dos pontos muito importantes, né? Mas, enfim, resumidamente, esse vídeo é sobre esse tema, né? É sobre você estar disponível, tempo de preparação. E a parábola das 10 virgens é o seguinte, é na lógica que 5 delas, elas estavam preparadas e 5 elas não estavam preparadas. Então, basicamente, a oportunidade, eu falei, a oportunidade apareceu e nem todas conseguiram pegar essa oportunidade simplesmente por falta de óleo. E, sinceramente, eu não quero ser aquela que falta óleo, sabe? E o óleo vem da ideia de, tipo, Espírito Santo. Então, eu não quero ser aquela que, quando a pessoa passar pra orar, me pedir uma oração, eu negar por não ter coragem, ou quando acontecer uma situação, eu não ir atrás. Por exemplo, sei lá, uma pessoa se machucou na sua frente, e você não ter ido lá falar com ela e ajudar essa pessoa, tipo assim, falta ousadia, sabe? Falta amor por Deus. No último vídeo que eu gravei, inclusive, eu falei sobre medo. Sobre que o amor perfeito lança fora todo medo. Então, é basicamente todo esse tema aqui também envolve muita questão de ousadia, sabe? Porque, assim, tem ambientes que vai ser muito difícil de você falar sobre evangelho, falar sobre o que você pensa sobre tudo. É difícil você ser posicionada, sabe? Mas eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, é o que Jesus nos chama pra fazer. E eu confesso que eu tinha muita vergonha de postar certas coisas e isso sumiu de mim. Eu falei, não, as minhas redes sociais são minhas, então eu tenho que postar o que precisa ser postado e o que eu acho que deve ser postado também. Muito cuidado com essas redes sociais e com o que você põe e com o que você expõe. Ainda mais hoje em dia que tá tendo um monte de problema. Provavelmente você assistiu o vídeo do Felca, que teve a questão que ele expôs, né, algumas meninas, enfim, que gravam conteúdos, assim, não tão legais. E eu acho que também não só a questão de ficar mostrando muito o corpo na internet, mas eu acho que questão também o jeito que você grava tal coisa. Porque muitas vezes eu vejo que tem muito vídeo sexualizando, mesmo estando coberta, sabe? Eu não sei se tem uma lógica, mas é isso, cuidado com a foto que você tira, o que você posta e o que você compartilha. Mas... Ai, meu Deus. Eu senti que eu devia compartilhar mais sobre Jesus nas minhas redes sociais e eu comecei a fazer isso. E detalhe, eu comecei a fazer isso nas redes sociais que eu tenho, tá? Eu não tenho mais TikTok, então eu compartilho aqui no YouTube e no Instagram, que é o que atualmente eu tenho. E basicamente esse foi o vídeo. E tudo que eu falo aqui eu também levo pra minha vida, tá? Então, assim, eu ainda sou nova. Como eu falei, eu tenho intenção de fazer missão. Eu acho que eu falei isso nesse vídeo, mas enfim. Só que algumas missões eu preciso ter idade o suficiente. Mas eu tô naquele tempo de preparação. Então, eu oro sobre, eu aprendo o idioma. No caso, agora eu estudo 2 idiomas. Eu estudo inglês e espanhol. Detalhe, espanhol é meu terceiro idioma, então ele é bem ruim, tá? Ele, assim... Mas eu pretendo dedicar mais tempo. O problema é que agora as coisas estão muito corridas.
em questão de simulado, escola, prova, fim de ano, passa voando, então tem que estudar muito. E aí tá corrido por causa disso, mas o meu inglês é melhor, porque eu consigo me dedicar mais tempo e eu dedico literalmente todos os dias. Eu consumo algum conteúdo em inglês, eu faço imersão, mas enfim, eu acho que em inglês falta eu dedicar gramática. Mas de resto, eu ando estudando bastante e tem dado certo. E é isso, e também manter o seu devocional todos os dias, obviamente, é muito importante. Se alimente da palavra, que ela vai te guiar. E esse foi o vídeo. Beijo, galera, é isso. E eu acho que eu falei sobre meu olho tá meio preto, né? Mas tudo bem. Acontece. Eu vou ver se eu limpo agora e se diminuir, porque eu tentei limpar, mas não saiu tudo ainda. E já já eu vou dormir, porque eu tô exausta.